Pessoal, seguindo minha explicação aqui, a gente fez esse exemplo aqui do exercício, ó. Aqui a gente não só tirou a informação de como calcular o pH para um ácido fraco, como também uma outra informação interessante que a gente tirou aqui ao resolver essa equação, é que a gente acabou de descobrir qual é a concentração, vou voltar no desenho aqui, ó, qual é a concentração do ácido ortohidroxobenzoico que ficou do mesmo jeito e qual é a concentração dele que perdeu seu íon H+. Porque a gente sabe que aquela concentração formal é o somatório das duas, certo? É as duas quantidades. E as duas eram 0,05. Só que agora, depois que a gente resolveu essa equaçãozinha aqui, ó, a gente pode voltar dela e entender. Vamos diminuir a tela aqui para ficar tudo numa tela só. Aqui. Talvez não fique tão bom de ver aí na aula, mas vamos deixar numa tela só para não ficar para cima e para baixo aqui. Ó, qual é a quantidade que eu vou ter do ácido protonado, que é o ácido ortohidroxobenzoico? Vai ser o F menos X. E agora, no momento que eu achei o valor de X, se eu fizer o F, que é 0,05, menos o que eu achei de X, está aqui a resposta. Então vejam que quando eu coloquei no becker 0,05 molar do ácido ortohidroxobenzoico, depois que esse ácido entrou em contato com a água, a quantidade de ácido ortohidroxobenzoico mesmo baixou para 0,0432. E quanto que formou do outro? É a diferença, é o que tinha no início, é o que eu descontei, aliás, que é o valor de x, né? Que é esse 6,8 vezes 10 a menos 3. Aqui, vou só escrever aqui, mano, porque se vocês não sabem, né? Exponencial é, na verdade, 6,8 vezes 10 a menos 3 é o quê? É 0,0068 molar, entenderam? Eu não quis escrever assim, ó, mas é isso. Ó. Então, qual é a quantidade do ácido que perdeu o íon H+? 0,0068 molar. Não precisa botar o íon, tá ali, né? Molar. E qual é a quantidade do ácido que não perdeu o íon H+? 0,0432. Se tu fizer 0,0432 mais 0,068, vai dar quanto? O 0,05. Entenderam agora o que é concentração formal? Concentração formal é o todo que tu jogou lá. Só que como parte daquele ácido vai se ionizar e parte não vai, a gente vai ter duas espécies. Uma espécie é o ácido que está com o H+ grudado nele. E a outra espécie é o ácido que perdeu o seu íon H+. Então isso está muito claro aqui também nesse simples exemplo aqui, ó. Tudo isso eu já consegui explicar só num exemplo aqui para vocês. Ó. Outros exercícios que vierem só vão mudar os reagentes, só vai mudar o ácido. Mas a lógica dos cálculos e da interpretação já está dada aqui. Então vejam que não é tanta novidade assim também. Né? Mas também já dá para perceber que já é bem mais trabalhosinho do que os ácidos fortes. Né? Aqueles lá eram barbada para a gente. Bom, então acho que eu vou apagar isso aqui, não vou deixar isso aqui no material, vou deixar como estava, né? Vou deixar o 6,8 vezes 10 a menos 3, tá? Mas é isso. Vocês têm que, cada vez que enxergar um número na exponencial, vocês têm que ter em mente, assim, como é que é na real o número, né? Eu já notei isso, tem muito aluno que olha o número exponencial e para ele aquilo é uma coisa que ele nem entende, ele só vai, bota no calculador, digita, calcula, ele não consegue pensar, assim, que número é aquilo, sabe? Imagina se chegasse tirar um extrato do banco lá e teu saldo, lá tu tinha uma poupança lá e teu saldo sai assim, ó, 1,07 vezes 10 a menos 3 reais. É aquilo ali que tu tinha de dinheiro, não tem nem, não chega a dar um centavo. Tu tem 68 centavos do centavo, entendeu? Tu, na real, em real, nenhum centavo dá isso. Tem que arredondar para cima para dar um centavo, entendeu? É isso aí que você tem que ter em mente, né? Quando começa a fazer os cálculos aqui, ó, não é porque fica olhando o número na exponencial que não tem que conseguir entender o número na exponencial, né? Porque aquilo que eu digo, né? A gente aqui está fazendo exercício, cálculo e tudo mais, mas todos os resultados numéricos dos cálculos têm que fazer sentido para a gente. Tipo aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Calculei, mostrei para vocês que se o ácido fosse forte, o pH ia ser 1,3. Aí beleza, eu vou lá e faço um cálculo considerando que ele é fraco. Olha o resultado que eu tenho. Ó, deu 2,17. Pô, 2,17 é mais que 1,3, né? Imagina uma pessoa chegar a fazer toda essa calculeira e achar um valor mais ácido do que 1,3. Né? Imagina, se o ácido fosse forte, o pH ia ser 1,3. O cara vai lá, você mata fazendo conta e chega aqui, ah não, o pH dá 0,8. Cara, é óbvio que dá errado. Tu achou um valor de pH mais ácido do que se o ácido fosse forte. Entenderam? E a outra coisa também que dá para perceber se tu errou é que se tu pegar a quantidade, a concentração do ácido que não perdeu o íon H+, e o que perdeu, tu soma e não bate na concentração formal, é sinal também que tu errou.
Já estou dando duas dicas aqui. É tipo, eu me lembro com as professorinhas de matemática da gente, quando a gente está no ensino fundamental, elas chamam de a prova real, né? Vocês não lembram disso aí? Não é do tempo de vocês aí, ó. Ah, vamos fazer a prova real. A prova real era uma outra continha que nós fazíamos para ver se tinha feito certo ou não. Aí tô dando as provas real da química aí para vocês, né? É pensar no que fizeram. Deixa eu ir adiante então, né? Podemos ir adiante aqui. Ainda nesse exemplo aqui, tem uma coisa, até eu vou mostrar para vocês aqui, acho que eu botei numa... botei aqui, Tem uma coisa que a gente fez, calculou e falou muito disso lá nos ácidos fortes, que era, tem determinada hora em que a gente joga tão pouco ácido forte ou base forte, que a gente está jogando menos íons H+, no becker do que os íons H+, que já estavam ali só por causa da água. Lembram disso? Então aqui também, aquela lógica lá, vale aqui. Vale aqui. Só que eu concordo que essa parte aqui de estudar pH de ácido fraco, base fraca, já tem todo esse cálculo de equilíbrio químico e tudo mais. Então eu não vou ser tão ruim com vocês em ainda dar um ácido fraco em meio aquoso e ainda tá numa quantidade bem menor do que os íons H+ da água. E aí nós vamos ter que fazer tratamento sistemático, aquele que a gente já fez antes, né? Então nesse ponto eu não vou fazer. Eu acho que nem o Harris lá não faz no livro dele também. Mas o que tem lá no Harris, e eu vou mostrar para vocês aqui também, é que dá pra gente não dar bola para os íons H+ da água, ou os OH- da água, aqui nos ácidos fracos? Também dá. Também dá para não dar bola para isso. É claro que quando a quantidade de H+ jogada do ácido ela é uma quantidade razoávelzinha, né? Então aqui nesse exemplo que passou aqui, eu até peguei esse cálculo aqui, ó. Quanto de íon H+ que foi gerado na solução? Foi 6,8 vezes 10 a menos 3. Então se a gente pensar assim, ó, que eu gerei 6,8 vezes 10 a menos 3, quanto que eu vou ter de íon OH- da água? 1,47 vezes 10 a menos 12. Então a quantidade de íon OH- que veio da água foi 1,47 10 a menos 12. Portanto, o DH+ que veio da água também foi essa mesma quantidade. 1 vezes 10 a menos 12, entenderam? A gente, quando joga um ácido em água, aqui já é uma coisa boa para vocês entenderem, ó. A água, quando estava só ela, vamos voltar no meu desenho ali que eu acho que tá legal, ó. A água, quando estava só ela estava gerando 1 vezes 10 na menos 7 desse cara aqui, entenderam? Era isso que ela gerava. Quando eu cheguei e joguei um ácido lá dentro, vai aumentar a quantidade de ácido, vai ser um número maior que 10 na menos 7. Mas só que a água ela vai se sentir assim, mas eu vou ter que agora começar a jogar um pouco menos de íons, né? Porque aqui já é o chamado deslocamento de equilíbrio químico. A gente está jogando íons H+ lá na solução. Então vai deslocar para o lado oposto da ionização da água. Então aqui a gente consegue ver isso em números, né? A água, em vez de gerar os 10 na menos 7 que ela sempre gerava, se tivesse só ela no becker, agora ela já começa a gerar um pouco menos. Porque tem um outro cara jogando íon H+ lá. Entenderam? Então dá para a gente enxergar isso. E a outra coisa que dá para enxergar é que a quantidade de íon H+ gerada só pelo ácido é 6,8 vezes 10 a menos 3. E o que foi gerado pela água é 10 a menos 12. Nossa, isso aqui, vão nem sei quantos... A cada uma casa que muda dá 10 vezes, né? Dá 3 para 4, dá 10. Dá 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9. Isso, dá 10, 100, mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão, sextilhão. Dá um sextilhão de vezes menos. Dá sextilhões de vezes menos íons H+ que vieram da água do que o H+ que veio do ácido. Então, por isso que o próprio livro lá diz que não precisamos se estressar com a quantidade de íons H+ que vieram da água, entenderam? E aí aqui também é isso. Vai ter situações onde tu jogou tão pouco ácido fraco que teria que pensar na água. Mas nem eu vou fazer isso aqui nos ácidos fracos e bases fracas, tá? Só vou deixar mostrando no material aqui que nesse exemplo aqui, dentro desse exemplo aqui, por exemplo, deu sextilhão, eu falei, né? É, uma diferença absurda, 10 na menos 3 para 10 na menos 12. Muita diferença, tá? Bom, então é isso. O que que a gente vai estudar agora? Mais uma novidadezinha. O chamado fração de dissociação. Ou também, eu até gosto mais do nome fração de ionização, né? No caso dos ácidos. Mas vamos deixar assim, fração de dissociação, tá? Que é o alfa. Alfa. Então, o que que é a fração de dissociação? Nós estamos falando isso aqui, ó. Eu jogo o ácido em água. Deixei a tela pequena aqui, né? Vamos aumentar a tela aqui. O que que eu fiz aqui? Vamos deixar no tamanho que eu deixo sempre. 120 aqui, por cento.
Quero ir lá no desenho. O que eu quero falar é o seguinte, ó. Quando eu jogo um ácido fraco, vamos pegar esse exemplo aqui, eu jogo um ácido fraco em água, quanto que ficou desse jeito e quanto que formou do outro? Eu posso fazer um cálculo. O cálculo vai ser o seguinte, a fração de quanto que formou do ácido que perdeu em um H+. A fração, que é simbolizada por um alfa, vai ser a quantidade que formou desse, tá? Dividido pela quantidade total do ácido que foi adicionado. Ou então, dividido pelas... o total, que é o somatório das possibilidades que foi encontrada, né? Então, é isso que eu estou simbolizando aqui, ó. Fração de dissociação, lembra? Fração quer dizer divisão, né? Então, fração de dissociação é a divisão, tá aqui, uma divisão da quantidade de moléculas que se ionizaram, no caso o ácido, né? Dividido pela quantidade de moléculas em solução. Quando eu digo total de moléculas em solução, é o total de moléculas do ácido, tanto protonado como desprotonado. Todo esse discurso aí que eu estou falando, na real, ele está escrito aqui, ó. O que é a fração de dissociação de um ácido? É a quantidade do ácido que perdeu, o íon H+, que é quando ele vira o ânion, dividido pela quantidade dele que perdeu, mais a quantidade dele que não perdeu. Entenderam? Vamos voltar para o exemplo anterior para vocês enxergarem o que é isso. Se eu fosse calcular o alfa desse ácido aqui, seria a quantidade de íons de ácido que perdeu o íon H+, que é esse cara aqui, seria o 6,08 vezes 10 na menos 3, dividido pela quantidade do ácido que não perdeu, que é o 0,0432, né? Mais o 6,8 vezes 10 a menos 3, que é a quantidade que perdeu, entenderam? Então, o alfa de quanto do ácido hidroxibenzoico que ionizou é a quantidade do ácido que se ionizou, que é esse valor, dividido pelo somatório do que não se ionizou com o que se ionizou. Então, isso está bem escrito aqui, ó, de forma genérica, né? Depois a gente vai fazer exercício. Ah, aqui eu fiz embaixo, eu nem me lembrava, tá feito ele aqui, né? Tô falando o troço. Aqui, só que, claro, aqui eu já escrevi o 005 numa botada só, né? Mas na real o 005 ele era do somatório da quantidade do ácido que não perdeu o H+, para o que perdeu, né? Lembram que eu até mostrei isso, né? Eu fiz o 0,0432 mais o 0,0068, soma os dois dá 005, né? Então tá aqui o cálculo do exercício, né? Se a gente fosse calcular no exemplo 1, o grau de dissociação do ácido vai ser a concentração do ácido que perdeu em um H+, dividido pelo somatório das duas possibilidades. Ou vocês já podem vir direto, que nem eu fiz aqui, ó. Vai lá e vê qual que era a carga formal. Ah, era 0,05. Já escreve direto aqui o 0,05. Mas lembrem que a carga formal é sempre o somatório das concentrações daquilo que a gente chama de as espécies do ácido, né? As espécies. O ácido que está com o íon H+ ainda e o ácido que já perdeu o íon H+. E aí eu faço o cálculo e esse valor aqui vai dar um valor numérico. Pessoal, esse valor numérico aqui, tem uma coisa aqui, ó, também que eu já dou a dica para vocês. Sempre vai ser um valor numérico que vai dar no mínimo 0 e no máximo 1. Se vocês acharem um valor negativo aqui, pode saber que vocês erraram os cálculos. Se vocês acharem um valor aqui maior do que 1, pode saber que vocês erraram os cálculos. Por quê? Vamos pensar comigo assim, ó. Imaginem que eu jogo um ácido fraco e todo ele se ionize. Na verdade, nem é fraco, seria forte, né? Naquele meu... Vou dar uma diminuidinha na tela aqui para ficar mais legal de explicar aqui. Naquele meu exemplo lá do exercício lá, imaginem que esse ácido aqui, eu jogo o ácido desse jeito e todo ele vira esse cara aqui, ó. Todo ele se ionizou. Então, se eu... Opa, deixa eu pulei aqui. Se eu for fazer esse cálculo aqui, toda a quantidade do ácido se ionizou, eu vou dividir um número e o somatório de todas as possibilidades é o mesmo número. Ou seja, naquele exemplo ali, se fosse todo o ácido hidroxibenzoico se ionizasse, seria o cálculo 0,05 dividido por 0,05. Um número dividido por ele mesmo dá 1. Então a resposta dá 1, entenderam? Vou parar o vídeo aqui e sigo no próximo. Parei.